Hello, Marina, tudo bom? Tudo bom, Mayara? Gente, essa é a Marina, ela é de Belém do Pará, minha amiguinha, fez faculdade comigo, licenciatura plena em dança, e hoje a gente vai conversar sobre. Pode falar, Marina. Balé clássico. Não domino, mas acho bonito. Bem, como a Mayara já disse, eu sou formada em dança pela Federal. Eu fiz também o curso técnico por lá antes de fazer a licenciatura. Eu sou bailarina em formação ainda, por alguns tropeços da vida não consegui terminar tudo no tempo que eu queria. Eu estudo pelo método Royal Academy of Dance, que é o mesmo método que eu dou aula. Eu também tenho formação em Pilates e em Progressive Ballet Technique, que é um método novo que alia algumas técnicas do Pilates com o balé clássico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do balé clássico. Bem, é justamente isso, o balé veio das danças de corte, né? Então, antes do rei Luís XIV, na França, ele já era perpetuado, assim como os grandes bailes que eram para os reis e para as rainhas. O que era a dança de corte? Os meros mortais dançavam para contemplar, para os reis assistirem, né? Era um divertimento, era um passatempo. Então, uma dessas danças mais famosas que se tem registro, né, que a gente conhece, é o Ballet Comique de la Reine, que é o balé cômico da rainha, que foi num casamento da Catarina de Médicis, que durou dias de apresentação, de dança, e eu não sei o que eles fizeram, não sei se eles fizeram um revezamento ou se o povo morreu de fome lá dançando, mas a partir daí que se tem o entendimento da dança como espetáculo, porque até então, na história da dança, a gente tem a dança como ritual, a dança como celebração e não como espetáculo, né? Então, os reinos europeus tinham muito isso, de alguém dançar para divertir o outro, era quase um bobo da corte. E o Luís XIV gostava de dançar, e aí ele inverteu a história, porque ele era a realeza que queria se apresentar e todo mundo tinha que parar para assistir. Então, ele não ia dançar de qualquer jeito, precisava de toda uma produção, porque ele era o rei, ele não era qualquer um, e ele não era só o rei, ele era o rei sol, né? E junto com o balé clássico, ele inventou também o salto alto e milhões de outras coisas, porque ele era baixinho e usava um sapato dourado e adereços de cabeça, então se a gente for pensar bem, o Rei Sol pode ser o rei que inventou o balé, inventou o salto, inventou a alegoria, carnaval, tudo, né? E depois disso, isso foi lá no século XV. E demorou mais ou menos uns 100 anos para que fosse fundado a Academia Real de Dança, né? Na França. Foi criada a Academia Real de Música, a Academia de Belas Artes e de Dança também. Então, a dança passou a ser uma coisa acadêmica, a dança passou a ser estudada. E aí começaram a ser criados os passos, as nomenclaturas, e começou a ter regras que antes não tinha, uma regra específica. E daí surgiu o básico do balé clássico, que é o Andeó, que inclusive um dia desses, a gente estuda, mas não tem como a gente ter certeza de tudo o que aconteceu, né? Então, um dia desses eu estava vendo uma teoria nova sobre o Andeó, que o Andeó, esse pé virado para fora, pode ter partido da esgrima, porque a técnica da esgrima é com os pés para fora, eu nem sabia, porque eu nunca prestei atenção na esgrima, né? Mas como
era uma prática comum, então percebiam que era mais elegante, que era mais fácil de andar, e os sapatos inventados lá pelo senhor Luís XIV, que não eram nada confortáveis, não deixavam que se andasse de uma maneira elegante, com o pé virado para frente. Então, andava muito deselegante, andava com a perna muito aberta, e aí eles viram na esgrima que se andasse assim com o pé para fora, dava para manter a elegância e continuar usando os sapatos. No ataque da esgrima, quando eles vão fazer aquele negocinho assim, Uhum. eu não sei, eles fazem uma quarta posição. É, Eu e tava reparando, aí, gente, é muito bonito, né? O sim, movimento que eles fazem assim. E aí, pois agora que tu é, me quase estava coreografado, né? E aí, quando exatamente. a gente presta atenção, realmente é parecido, assim, eu nunca tinha visto com esse olhar. Daquela de que não pode dar costa para o rei, então quando se apresentava para a realeza não poderia, então tinha que meio que andar de lado. Então Marina, não vou colocar minha mão no fogo e dizer é por isso que o Mandel existe. Né? Existem várias teorias sobre isso, mas que a gente está sempre descobrindo, assim, tem sempre alguém indo mais a fundo, e essa eu ouvi um dia desses. Eu achei bem interessante. Sim. Mais um pouquinho do método que tu pratica. E a diferença é um pouquinho dos demais, porque não existe um método só, né? Existem vários Uhum. métodos clássico. Pode falar. Bem, eu tenho experiência, além da Royal, só com a Vaganova, né? Mas existem outros. Existe o método cubano, existe o método francês, existe o método italiano também. E apesar de uma coisa curiosa, apesar de ter surgido, do balé ter surgido na Itália, acho que é um dos métodos menos difundidos, o italiano, assim. A gente vê pelo mundo todo, é muito comum o método russo, o método inglês e até o método francês. O método cubano em pouquíssimos lugares. Os americanos também desenvolveram algumas coisas assim mais específicas, mais recentemente, né, claro. Mas vamos falar do russo e do inglês, que é o que eu trabalho. Tem algumas diferenças básicas de nomenclatura que eu, como bailarina, como estudante mesmo de dança, só fui perceber na prática, como aluna, tendo saindo de uma sala de aula para outra e tendo esse impacto da professora falar um nome e eu ficar perdida, sem saber o que é, porque eu achava que era outra coisa. Então, às vezes, tem nome que é a mesma coisa, mas que a execução é diferente. Então, se falar em relevé, que é uma palavra comum do balé, eu costumava ouvir antes só como elevé e era simplesmente subir na meia ponta, só levantar o calcanhar, nada demais. E aí eu passei a estudar o relevé, com o R na frente, como uma subida na meia ponta, mas que eu tinha que arrastar os meus dedos no chão e fazer um certo impulso para juntar as minhas duas pernas. Então, uma diferença assim sutil, mas que tecnicamente é muita coisa, né? E outra grande diferença, a básica, assim, é de nomenclatura de posições mesmo, das básicas, de pés e de braços. Para começar, o método russo, a Vaganova, tem 3 posições de braço. E as outras são variações dessas 3 posições. E mais a preparatória, né? Então tem o Brabá, que é a preparatória, que esse eu acredito que seja igual para todos. Primeira, segunda e terceira posição. Já na Royal tem o Brabá também e tem até a quinta posição. Então, a terceira e a quarta na Royal são o que na Vaganova são variações. E a quinta posição da Royal é a mesma terceira posição da Vaganova. Né? A primeira e a segunda são iguais. Parecem coisas pequenas, mas que se a gente vai dar uma aula
para um público geral, que não seja aquele público específico, que as minhas alunas que já conhecem o método, estão lá estudando todo dia, se eu vou dar uma aula aberta, eu tenho que ter cuidado, que pode ter alguém lá que não vai entender, e eu vou dizer terceira posição, e uma pessoa vai fazer uma coisa, outra pessoa vai fazer outra, né? São os detalhes pequenos que eu descobri como bailarina e que me atentam como professora, né? Quanto é que às vezes a gente sai Uma de uma outra... escola e o método, né? Não sei que método eu É, fazia balé. muita gente às vezes não sabe, isso acontece também. Porque eu acredito até que às vezes o próprio professor não saiba, quando não tem a formação específica. Né? Tem muita coisa no balé que é geral. Tu vai falar plié, vai falar tandi, vai ser plié, vai ser tandi para todo mundo. Né? A execução técnica pode ser diferente, mas é a mesma coisa. Né? A nomenclatura pode ser diferente, mas tudo aquilo que se faz em uma se faz na outra também. Então, às vezes, se a gente sabe que tem professor que dá aula sem ter toda a formação que a gente busca ter. E acontece de ter escolas que podem não ter uma formação específica, até por não saber que técnica específica aquela pessoa está dando. Eu não perguntei isso para ti no dia que a gente conversou, mas para ti, se eu quero fazer uma escola de dança, por exemplo, para ter um método inglês dentro dela, né, o Royal, eu preciso pagar alguma coisa para a Royal para ter essa licença para dar aula na minha escola? Precisa Sabe? ser uma professora registrada, né? Uhum. Então, precisa ter toda aquela formação que é cara, né? E para fazer a formação, eles exigem um mínimo, para fazer a formação como professora, eles exigem um mínimo de formação como bailarina também, um mínimo de conhecimento. Né? Então, eles te pedem ou uma determinada formação, ou que tu proves, digamos assim, para eles que tu tens o conhecimento de tudo aquilo, e mande vídeos. Então, é bem rigoroso. É bem rigorosa a entrada, né? E aí, para a tua escola poder aplicar exames do método Royal, precisas ter o registro de professora da Royal. Se não tiver nenhum atravanco na minha vida, se eu não tiver que parar 6 meses, 3 meses, quanto tempo de formação para eu me tornar uma bailarina profissional dentro do método da Royal? Agora, tu, Mayara, tens o conhecimento, tens consciência corporal, tu não precisas começar lá no começo. Podes, se quiser por experiência, fazer algum desses grades, que é do primeiro ao oitavo, que é como se fosse o básico, né? Um estudante, que são, digamos assim, os profissionalizantes. E aí esses são só 5. Então, se tu quiseres ir fazer essa formação, tu consegues fazer em 5 anos. Por exemplo, para uma criança, qual é a idade mínima para ela entrar no balé, para ela realmente aprender a técnica de fato, né? Porque a gente sabe que tem as turmas de baby, que a gente consegue trabalhar com muita ludicidade. Tem criança que começa a fazer balé com 2 anos, eu fico desesperada. Mas, enfim, qual é a idade mínima e necessária para começar, se realmente aprender alguma coisa corporalmente? A gente aceita também, até pela própria Royal aceitar, a partir de 2 anos e meio, assim. A gente dá mais um meio ano aí para amadurecer alguma coisa na cabeça da criança. Mas para fazer pré-primer em diante, para começar a realmente assimilar alguma coisa, a partir dos 6. De 6 para 7 anos. Tem mãe que já chega com a criança segurando a mãozinha e diz assim, professora, quando é que ela vai começar a usar sapatilha de ponta? Aí eu fico, Tem, socorro. Tem muito, né? Mas qual é o ideal, assim, que a gente sabe que tem, por conta da estrutura também, muscular, óssea, né? A gente tem uma idade X
para começar a experimentar a sapatilha de ponta. Aí não é no primeiro momento que a criança vai subir na sapatilha de ponta, vai achar tudo maravilhoso, vai começar a girar na ponta, né? E É. aí, qual é a idade ideal para se começar a ter aula de sapatilha de ponta?